E esse tema sobre solos é um tema muito importante de vocês entender, porque muitas pessoas acreditam que fazer solos é apenas para músicos avançados. E muita gente fala para mim, professor, o meu sonho, meu objetivo é fazer solos. Eu acho lindo, eu acho muito bonito essa técnica, mas eu não consigo fazer. É apenas para músicos avançados? Então, cada pessoa tem uma ideia sobre essa questão, mas no fim das contas, tudo tem a ver com metodologia e técnica, como eu sempre estou falando para vocês. Muita gente não tem resultados justamente por não saber exatamente o que estudar e como estudar. E por conta disso acaba não tendo resultados. E sabe o que é o mais incrível de tudo isso, gente? É que fazer solos, fazer melodias é o primeiro passo que você deve dar. Olha só que irônico, muita gente acha que apenas músicos avançados são capazes de fazer solos e melodias e automaticamente começa a estudar através dos acordes. E aí lá na frente percebe que deveria ter estudado as melodias lá no começo. Por isso que eu falo para vocês que tão importante quanto você ter um método, ter um cronograma de estudo, é você também ter uma ordem cronológica do que você está estudando. E isso eu aprendi, fui descobrir lá atrás, no meu primeiro curso de violão. Para quem não sabe, eu iniciei os meus estudos no violão mais ou menos aos 14 anos, de forma formal mesmo, estudando num curso que tinha aqui, que era uma ONG, que eu praticamente não aprendi nada, mas o que eu tirei de aprendizado, que inclusive faz parte do meu método, é que a gente deve começar através das melodias. Por que a gente deve começar através das melodias ou dos solos? Vocês vão entender. Olha só. O que é mais fácil? Eu quero a interação de vocês, gente. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Você acha que é mais fácil você tocar, por exemplo? Então, deixa eu mostrar aqui, ó, colocar o instrumento aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Você acha que é mais fácil tocar um dedo de cada vez, que seria isso aqui, principalmente para quem está começando, ou até para quem já toca? É mais fácil tocar um dedo de cada vez ou tocar um conjunto de dedos, vários dedos ao mesmo tempo? Coloca aí nos comentários o que é mais simples, o que é mais fácil. Um dedo de cada vez ou tocar um conjunto de dedos ao mesmo tempo. Coloca aí para mim poder ter uma ideia de qual é a percepção de vocês. Obviamente, gente, que tocar um dedo de cada vez é muito mais simples da gente estar tocando. E solo, fazer solos ou melodias é exatamente isso. É a gente tocar um dedo de cada vez. E muita gente que está iniciando no violão, às vezes fala, ah, professor, mas para mim conseguir tocar os solos, eu não preciso conhecer partitura. Outras pessoas às vezes falam, professor, eu não preciso conhecer tablatura. Inclusive, para quem não sabe o que é partitura e tablatura, são linguagens focadas para a gente poder fazer solos, para a gente conseguir fazer melodia de hinos. Então, para quem não sabe exatamente o que são tablaturas, eu quero começar já explicando e mostrando aqui exemplos práticos para vocês, porque vai ficar mais fácil de você conseguir estar visualizando. Tablatura é uma linguagem que algumas pessoas utilizam para aprender a fazer solos, que nada mais é do que as linhas sendo a corda do violão, são 6 linhas, que é as 6 cordas do violão, e os números que aparecem são as casas que você aperta, que você toca aqui no seu instrumento. Vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Ó, talvez vai ficar um pouco pequeno a tablatura, mas vai dar para mim dar um exemplo aqui para vocês. Estou pegando de forma aleatória uma tablatura aqui na internet para vocês verem. Ó, não sei se vai dar para ver, mas são essas linhas. Aqui está mostrando, inclusive, a tablatura de uma música que não é nem cristã. Mas está vendo aqui, ó, que tem isso aqui, essas linhas. No caso aqui, para outro instrumento. Tá vendo? Só tem 4 cordas, mas eu poderia pegar várias. Ó, aqui, tá vendo? Tem 6 linhas, que são as cordas, e a gente tem alguns números. Por exemplo, aqui está mostrando o D, que é a corda Ré, e o 7. Quer dizer que eu vou tocar nessa corda 4 aqui na casinha 7. Eu vou estar tocando essa nota e assim por diante. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa linguagem, que é a tablatura, não é uma boa linguagem para você poder estudar. Até porque ela é uma linguagem usada somente para instrumentos de cordas. Então você já tem que ter uma luzinha em alerta aí. Beleza, professor, se é uma linguagem usada muito em instrumentos de cordas, qual o problema? Não é uma linguagem prática? Até funciona, até dá para você tirar solos, mas o que eu sou contra essa questão da tablatura é que normalmente as pessoas que tocam lendo tablatura não conseguem tocar de forma consciente. Como assim? Por exemplo, algumas pessoas vão tocar e faz até um solo. Vou dar um exemplo de um solo aqui do hino do Voz da Verdade. Por exemplo, esse hino aqui, ó, que é o Pra Quê? É assim, ó.
Ou eu poderia estar tocando a melodia de um outro hino. Eu poderia tocar, por exemplo, esse hino aqui, o Conversão. Acabei de fazer o solo do hino Conversão da harpa cristã, ou poderia tocar a melodia de qualquer outro hino que seja. Muita gente às vezes pega uma tablatura, que é essa linguagem, estuda, tira o solo, até toca meia dúzia de solos às vezes, mas não consegue tocar com segurança. E esse é o grande problema. Eu sempre estou falando para vocês que o objetivo principal aqui do Melodias e Riffs Violão é tornar vocês músicos iniciantes e músicos preparados para tocar na igreja de forma independente. Tem uma grande diferença. E eu já passei por isso de tentar aprender alguns solos e sempre me tornar limitado. Por quê? Eu usava a linguagem errada. Muita gente começa pela tablatura e qual que é o grande problema? Se você pega um solo para fazer de um hino que é muito grande, você acaba esquecendo, a nossa mente é muito falha. E tablatura, se você começa a tirar alguns solos que é muito comprido, dá muito trabalho. E aí, para você conseguir tirar, por exemplo, um hino, talvez você até consiga investir uma semana de estudo ali. Agora, se você precisa tirar um solo que é um pouco maior, e se você precisar tocar na sua igreja, que seja, por exemplo, 3 introduções numa semana, será que você vai ser capaz de tirar essas melodias dentro de uma semana, 3 solos desses hinos? Ou, se você precisar fazer a melodia do hino, porque a gente usa muita melodia, solo como introdução de hinos. Então, às vezes você precisa fazer a introdução no início do hino para poder estar tocando, estar acompanhando ali os irmãos, ou o irmão acabou de cantar o hino e no meio tem a melodia de um hino. Se você não sabe a melodia, outra pessoa faz esse solo, mas e se não tem ninguém para poder tocar essa melodia? Talvez você vá fazer essa melodia. Serve também para você tocar como fundo musical, como fundo de pregação. É muito importante, mas se você usa o método errado, que é através da tablatura, obviamente que você vai ter muito mais dificuldade de conseguir tirar vários solos em pouco tempo. Porque não é nada prático tocar as melodias através das tablaturas. Mas eu quero falar sobre algo que é pior ainda. E guardem tudo isso que eu estou falando aqui na mente de vocês, porque isso é importantíssimo para o resultado que você vai ter daqui para frente. Eu sempre falo, se você começa errado, até minha mãe fala, tudo que começa errado termina errado. Então, tudo que você começa do jeito errado acaba aumentando muito mais a sua jornada, acaba dificultando muito mais os seus resultados e muita gente não consegue ter resultado por conta disso, por estar estudando do jeito errado e aí demora muito tempo para aprender e às vezes acaba desistindo no meio do caminho, mas não é por falta de capacidade, normalmente é por falta de método.